Salve mais uma vez a igreja com a graça e a paz. Amém? Saber as nossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. O Evangelho segundo escreveu João, apóstolo João, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontrou? Amém? A palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloquem no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. A igreja diz amém. Amém. Em pé como estamos, vamos orar mais uma vez ao Senhor, Deus amado, querido e eterno. Mais uma vez agradecendo pela tua bondade, pelo teu amor para com as nossas vidas. Deus querido e eterno, obrigado por esta magnífica palavra, a tua gloriosa e sagrada Escritura. Deus querido e eterno, se conosco nesta noite, nos ajuda. Oh meu Deus amado e eterno Pai, fala conosco, usa da tua graça e da tua bondade, mas se conosco nesta noite, se faz presente como louvor nesta noite, oh Deus querido, que foi louvado, exclamando e dizendo: o Espírito de Deus está aqui e há de falar conosco nesta noite. E a igreja diz amém. Podem sentar. Aleluia. Amada igreja, nesta noite é o sexto dia do terceiro mês do ano 2024. E algumas de nós, ou talvez a maioria de nós, ao finalizar o ano 2023, talvez tenha falado para nós mesmos: este ano eu vou mudar. Este ano eu vou ser diferente. O que eu não completei no ano passado, neste ano, eu vou fazer tudo possível. E a
agora nós já estamos no terceiro mês do ano. E as coisas nas nossas vidas só mudam se nós nos esforçarmos. Se nós não nos esforçarmos, nós não conseguiremos êxito naquele propósito a qual nós fizemos. Se nós diligentemente e a pouco, a cada dia, semana, nós voltarmos ao nosso propósito, ao nosso voto, não sei, ao que nós fizemos, nós iremos conseguir completar e fazer aquilo que estava no nosso propósito no início do ano. Eu espero em Deus que os que fizeram já estejam a caminho da vitória. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de uma história de um homem que havia 38 anos. O apóstolo João não disse que era uma cultura ou uma tradição. A palavra nos fala que ele fazia 38 anos e havia muitos enfermos ao tanque, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. E há 38 anos esse homem saía de sua casa, provavelmente levado por outras pessoas, porque era uma festa que havia todo ano. Então isso não quer dizer que esse anjo descia todo dia, ou toda semana, ou todo mês. Provavelmente era uma vez por ano que ele descia e fazia o movimento das águas, segundo a Bíblia. A história, a Bíblia não relata se teve alguém que foi curado no movimento dessas águas, se alguém descia verdadeiramente antes deste homem. Ele relata para Jesus: Senhor, mas não tem ninguém que me ajude, que me coloque, que me bote dentro da água. Quando eu vou descer, já outra desceu antes de mim. E a insistência dele é muito grande. Por que eu falei quando começa o ano? E muitas das vezes o propósito que nós fizemos, ou que nós faremos, ou que nós passamos, às vezes na primeira luta, no primeiro impacto, nós desistimos. Chega no ano seguinte e muitas das vezes nós não conseguimos, porque nós não persistimos, nós não tivemos a força de continuar aquele propósito ao qual nós se propomos, às vezes com nós mesmos, às vezes com a nossa casa, com a nossa família, às vezes com a nossa igreja, às vezes com o nosso pastor, porque nós não permanecemos na luta e naquela vontade, naquele desejo de fazer diferente, de ser um novo homem, uma nova mulher, ou ter um novo propósito nas nossas vidas, diferente desse homem. São 38 anos. Vamos dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ele continuava na insistência de ir àquele tanque, e de todo ano alguém ajudando, levando ele para tomar ou para entrar dentro daquele tanque, para quando houver o movimento das águas, ele ser curado, ele ficar são. Nós que somos santos e que fomos restaurados pela graça e pelo amor e a bondade de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ainda nesses tempos, tenha certeza que Jesus ainda está olhando para o seu propósito, para
propósito que você colocou diante dele, ele continua sarando, curando, tirando toda enfermidade, todo mal, ele continua operando maravilhas. Aí às vezes, mas a minha fé é pouca. Mas você precisa estar no caminho. Você precisa estar no caminho, porque Zaqueu precisou ir ao caminho que Jesus ia passar. Porque quando Jesus perguntou a este homem se ele queria ser curado, se ele queria ser são, ele poderia ter dito: quero, Senhor, eu quero ser são, eu quero ser curado. Mas ele disse: Senhor, não tem quem me coloque. Por que eu estou falando isso? Ele podia até ter fé, mas Jesus não perguntou pela sua fé. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Levanta, pega a tua cama e anda. É porque ele estava insistindo. Jesus, pela sua alta e maravilhosa compaixão, sabia, como o texto nós lemos, sabia há tanto tempo que este homem vivia a esse propósito de ser curado, de ser sã, de ter uma nova vida, de andar de uma nova forma, de ter um novo rumo, de ver a sua vida mudar. Ele passou 38 anos e Jesus olhando, Jesus não disse: tem fé. Foi pela palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que ele foi curado. Ele tinha fé. O texto não diz que ele não tinha fé. O texto não diz que ele tinha fé. Mas o texto diz que há 38 anos ele persistia. Ele ia lá naquele tanque e ele estava à espera de Deus. Estava à espera do movimento das águas, que os anjos fizessem aquele movimento para que ele pudesse entrar. Jesus disse: sem precisão, é ser curado. Mas primeiro ele falou: mas Senhor, não tem um homem, não tem ninguém que me coloque na água. Como a água se movimenta. Esse é o poder da graça de Jesus. Nós olharmos no capítulo 9 de Mateus, no versículo 27, nós vamos ver os cegos clamando e pedindo Jesus, filho de Davi, clamando a ele. Jesus disse: tu tens fé, tu creres que eu posso curar, que eu posso sarar, que eu posso restaurar a sua vista nas minhas palavras, que eu posso fazer a diferença? Os cegos disseram: sim, Senhor, cremos. Jesus fez o milagre e Jesus disse que eles não falassem, não divulgassem. Mas quando Jesus saiu, eles continuaram divulgando, falando da grandeza e do poder de Deus sobre Jesus. Aí sim, irmãos, aí sim, igreja, precisou da fé. Porque Jesus perguntou se eles creram. Por isso, nós precisamos estar no caminho, louvando a Deus, glorificando e exaltando, tendo a certeza, persistindo. Porque lutas se levantam, vendavais se levanta, mas Jesus é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo da graça de Deus está com você, está comigo, e esse é que vai dar o ânimo, é esse que vai dar a nós a disposição para andar, para ficar no caminho, para ficar glorificando e exaltando ao Senhor. Mesmo que você diga: ah, mas eu estou fraco, mas fica no caminho. A minha pé está pouca, mas fica no caminho. Ah, mas a luta está grande, fica no caminho, porque uma hora o revolto vai vir e você vai ter a vitória, porque Jesus é maior do que o que está no mundo. O próprio Jesus diz que o mundo tereis aflições,
mas tem bom ânimo. Eu venci. Está dando a nós entender que se nós continuarmos no caminho, insistindo, lutando, caminhando com o Senhor, nós teremos a vitória. A fé é maravilhosa, mas a palavra de Deus diz que se nós tivermos a fé do tamanho do grão da mostarda, nós diremos a um monte de se mude de um lugar para outro. Mas se nós estivermos no caminho, estivermos andando, louvando ao Senhor, glorificando e obedecendo na sua palavra, nós teremos a vitória. No capítulo 8 de Mateus, no versículo 5, tem um centurião que foi ao encontro de Jesus, que o seu filho estava muito doente, enfermo, à beira da morte. E ele clamou a Jesus para que ele descesse à sua casa e curasse ao seu filho, que estava muito enfermo. Versículo 7 diz: Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé foi do enfermo? A fé foi do enfermo, igreja? A fé foi do centurião. A fé foi daquele que veio clamar pela vida do seu filho. A fé foi dele. Então foi Jesus fez a cura. Jesus fez o milagre através da fé de outra pessoa. É por isso que eu digo: tem que estar no caminho. Jesus opera de todas as formas. São as 3 formas de fé. O poder da palavra do profeta, a fé daquele que está enfermo, clamando e suplicando, e o Senhor vê a bondade, o Jesus vê a necessidade e vai e opera a maravilha. Esse aqui veio através para Jesus ir ao seu encontro, para que Jesus curasse ao seu filho, mas Jesus de lá, daquele lugar, através da fé, o homem curou o que estava enfermo. É por isso que Jesus, que a nossa vida, que o nosso caminho, que o nosso estado, que a verdadeira razão de nós estarmos no caminho é o Senhor, é aquele que opera, faz maravilhas de diversidade de poder sobre as nossas vidas. E Jesus vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e disse: queres ficar só? O enfermo respondendo: Senhor, não tem homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A resposta que ele poderia dar a Jesus: Senhor, eu quero ser salvo. Mas a ele veio primeiro para falar ao
Senhor da sua dificuldade, do estado que ele estava. Mas veja quanto tempo ele estava insistindo no caminho, procurando, não desistindo. Já pensou? Você faz um propósito e diz: daqui a 2 meses eu quero que isso esteja pronto. Eu quero conseguir essa meta a qual eu estou procurando já há algum tempo. Aí passa 2 meses, aí passa 1 ano, aí passa 2 anos. Aí você fica, mas há tanto 2 anos eu insisto, eu peço e eu ainda não consegui. E esse já estava com 38, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Olha a insistência desse homem para conseguir a sua saúde, a ficação, crendo em Deus que o Senhor ia operar na sua vida. Eu creio em Deus. Ele estava crendo no movimento das águas, ele estava crendo que o anjo ia descer e o movimento ia fazer ele chegar a descer naquela água. Mas Jesus, naquele lugar, viu a situação daquele homem, há 38 anos, teve a sua grande compaixão e disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. O que a gente pode ir meditar nessa história? Continuamente ele confiava em Deus, mas foi muito tempo, há muitos anos, insistindo. Para nós não é diferente hoje. Tem colocado algum propósito na mão de Deus, confia nele. Ele não é o homem que faz uma promessa, diz que vai fazer e às vezes não faz, ou talvez esqueça. Mas Deus, ele é maravilhoso. Nessas 3 histórias que aqui está, ele operou maravilhosamente. Não podemos fracassar e esquecer. Vamos voltar no texto em 2 Juízes, capítulo 5. Toda igreja conhece a história de Naamã, um valoroso coronel, um valoroso chefe de exército da Síria. E uma dessas vitórias ele levou uma moça de Israel para a sua casa, botou ela como escrava, como serva da sua esposa. E aquela moça, vendo aquele homem naquele estado, mesmo sabendo que foi ele que trouxe ela de Israel, ela disse: se o meu Senhor, dizendo para a senhora, se o meu Senhor for ao profeta de Deus em Israel, ele sarará da sua enfermidade. E ele falou para o chefe daquele país, para o rei. O rei mandou ele a Israel. O rei de Israel ouviu a história desse rei, rasgou a roupa, porque estava querendo ocasião contra ele. Mas Eliseu disse: tem profeta em Israel. O interessante, irmãos, que eu quero falar em relação a essa história é que Naamã foi até o profeta, levou muita riqueza, levou muito
ouro, vestes. Só que ele achava que ia chegar lá de frente ao profeta, o profeta ia colocar as mãos na sua cabeça e ia dizer: você está curado. Mas não, Naamã veio toda a viagem. Quando ele chegou à frente à casa do profeta, o profeta mandou só o seu servo dizer: vai e mergulha no Jordão 7 vezes. E esse chefe de exército, Naamã, ficou muito injuriado, porque lá na sua terra tinha rios melhores, mais claros. Não poderia ele mergulhar lá nessas águas. Se indignou-se. E um dos seus servos disse: Senhor, se o homem de Deus não tivesse te pedido algo bem difícil, o Senhor não faria, quanto mais mergulhar nas águas. Ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, ele ficou curado. Ele foi sã. A sua pele voltou como se fosse a pele de uma criança. Então aí ele viu que só em Israel havia um Deus que tinha todo o poder nos céus e na terra. Aquele homem saiu sã. Mas o que veio à sua cabeça, ele tirou seus vestes, trocou seus vestes, porque com certeza estavam sujas. Além de tudo, ele era leproso. Mas na sua cabeça ele disse: agora eu vou voltar e vou encher aquele profeta de Deus de riqueza, de tudo quanto eu tenho, e ele vai viver bem pelo resto da vida. Isso era o seu pensamento. Então ele voltou ao profeta e o profeta disse: nada queria. Olha, eu quero dizer para a igreja nesta noite: o que você fez, o que Deus faz, não precisa você pagar, você só precisa louvar, adorar e agradecer a esse Deus que tem todo o poder para te fazer o melhor desta terra. Você não precisa pagar, você precisa obedecer, você não precisa pagar, você precisa adorar, você não precisa fazer sacrifício, você precisa adorar, porque Deus, Jesus ainda procura os verdadeiros adoradores que adorem o Espírito de verdade. Esse é o nosso Deus. Na nossa cabeça, às vezes no nosso entendimento, nós achamos que é uma troca. Ah, o Senhor fez isso, eu tenho que fazer isso. Não é uma troca. É uma vida de ser servo. É uma vida de obediência, de amor. Se livrando do mal, esquecendo do pecado, mas seguindo para Cristo, se santificando, glorificando e exaltando a Ele que é o dono, a Ele que é todo poderoso em nossas vidas. Na cabeça do Naamã agora eu vou voltar e vou pagar. Não. Então aí foi que ele viu que jamais ia adorar outro Deus. O que veio depois da areia de Israel para me levar e para me se ajoelhar diante lá na areia. Eu vou fazer isso, não. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, vai dentro do teu corpo. Vai o Espírito Santo de Deus. Você é o santuário e morada do Espírito Santo de Deus. Você é santificado. Você é corpo e a morada do Espírito Santo de Deus. Você é um santo. Você é uma santa de Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E Jesus, vendo este estado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são?
o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Logo aquele homem ficou santo e tornou a sua cama e tomou a sua cama e partiu. Eu não posso nem imaginar a alegria, o prazer, a satisfação daquele homem que vivia há 38 anos. Eu não posso imaginar qual é o propósito que você tem colocado nesse 2024 diante de Deus. Se é o seu ministério, se é a sua casa, se é a restauração de um parente, de um familiar. Eu não sei se você colocou nas mãos do Senhor a sua família. Mas eu sei de uma coisa: se você crer e se você continuar no caminho daquele que tudo fez, daquele que nem um mal tinha, daquele que não pecou, daquele que era santo dos santos, daquele que era o Filho de Deus, o unigênito, você vai ter vitória. Ah, mas é difícil. Eu falei, esse propósito é difícil, é uma coisa difícil. Não há dificuldade para o Deus que nós seguimos. Não há dificuldade para esse Deus que eu e você entregamos a nossa vida e colocamos um propósito nas mãos dele. Ou será que o seu problema é maior do que este homem que vivia 38 anos? Ou você acha que um Deus que curou a um homem que estava todo leproso, todo machucado, e a sua pele tornou como a pele de uma criança, não vai resolver essa situação, esse seu propósito? Entenda, Deus, Ele é o maior, Ele cura, Ele sonda o oculto e o escondido. Então, não tenha dúvida, não tenha dúvida, Ele vai fazer aquilo que você tem colocado, segundo a vontade de Deus e a tua vontade. Não desista. Ah, mas eu estou quase no caminho, mas esse propósito é difícil. Não há dificuldade para o nosso Deus. E se você estiver no caminho, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de servir. E os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Deus quer. Você está no caminho, você está adorando a Deus, você está a todo tempo suplicando e colocando a sua vida diante do Senhor, lhe obedecendo, andando na sua presença e clamando ao Senhor. Deus pode operar pela sua fé. Deus pode fazer maravilha ao seu propósito através do profeta, do homem de Deus, do seu pastor, orando pela sua vida.
Deus pode agir na sua vida pela igreja orando por você. Entenda que aqui é o único e maravilhoso lugar que você deve estar louvando, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Ele passou 38 anos, mas você pode ser, ao final, ou até antes de finalizar este ano, você ter a vitória e contar o testemunho para glorificar ao nome de Deus nessa terra. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Esta foi a palavra do Senhor.